Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, 11 horas da manhã aproximadamente, e estamos começando esse live para falarmos um pouco mais sobre o despertar da consciência. Porque na atualidade, o que nós mais ouvimos falar é sobre esse despertar para a quinta dimensão, e as pessoas ficam procurando saber como fazer isso. A meditação ajuda, claro que ajuda bastante. E as pessoas ficam procurando também saber a melhor forma de meditar, se conectar, com o divino. Nós temos informações que devemos também cuidar muito bem do corpo, da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, entender também um pouco da vida espiritual que nos cerca, ter um conhecimento das energias que nos envolvem. Cada um traz, uma determinada informação para ajudar, para que o ser humano possa despertar para a nova consciência, para acompanhar a evolução do planeta, que segundo a maioria das pessoas, ele vai deixar de ser um planeta de prova e expiação para se tornar um planeta de regeneração. E aqueles que não acompanharem, não despertarem, não acompanharem esse movimento, serão retirados desse planeta para um outro planeta inferior, se for o caso. Então muitas pessoas estão preocupadíssimas em saber como é que podem penetrar nessa quinta dimensão, como fazer. Eu pessoalmente acredito que a soma desses comportamentos todos, dessas atitudes às quais eu acabei de mencionar, que seja alimentação, cuidar do corpo, fazer essa ligação com o divino, através da meditação, orar, tudo isso faz realmente bem ao nosso corpo, aos nossos pensamentos. Mas, no entanto, meus irmãos, eu pessoalmente acredito, não estou aqui criticando quem pense ao contrário, quem pense de forma diferente de mim. Mas nada disso irá nos ajudar se nós não mudarmos as nossas atitudes perante a vida, perante o próximo, para melhor. Adianta uma pessoa frequentar academias para manter o corpo saudável, fazer uma alimentação rica, de alimentos saudáveis, evitar tudo aquilo, que prejudica a saúde. Todas essas informações que dão, a pessoa se cuida e, no entanto, muitas pessoas que vivem dessa forma acabam desenvolvendo algumas doenças, se não forem físicas, doenças mentais, por exemplo, depressão, e etc. Então, não sei quem foi que disse, quem sou eu para dizer, porque eu desconheço, mas alguém disse: mente sã, corpo são. Certo? Então, se a mente estiver sã, o nosso corpo também estará são, que é masculino. Enfim, não adianta a gente frequentar academias, ter uma alimentação
saudável, se a nossa mente está em conflito, se nós continuamos com o sentimento de ódio de alguém, se nós continuamos com o nosso sentimento de culpa dos nossos erros, se nós estivermos com o nosso sentimento de antipatia por alguém, se nós ainda tivermos o nosso sentimento de queremos julgar as atitudes alheias, não é verdade? Se nós tivermos ainda o sentimento dentro da gente de sermos egoístas, tudo para a gente, nada para os outros, se nós, enfim, temos os sentimentos negativos, de nada adiantará a academia. E digo mais, de nada adiantará a meditação, se o ser assim o faz, pelo simples interesse de egoísmo, dele ter ascensão e que se dane os outros, dele se projetar na vida astral superior, porque é de interesse dele, unicamente dele, estar bem no futuro, estar num ambiente maravilhoso e bom, se preocupando unicamente consigo mesmo e com ninguém. Isso é egoísmo. Não vai adiantar muito se ligar a Deus, não. Deus e Jesus, conforme eu vi um palestrante falar, está lá, no local que eles devem estar. Nós é que temos que chegar até eles, não eles até nós. Aliás, Jesus já disse que Deus está dentro de cada um de nós. Jesus falou também que quando nós fazemos alguma coisa para o próximo, estamos fazendo para Jesus e para Deus. Mas, infelizmente, o nosso egoísmo ainda é muito grande. Nós fazemos de tudo para melhorarmos para o nosso bem-estar pessoal. Essa que é a verdade. Então, vai ser muito difícil esse despertar, que as pessoas procuram isso por egoísmo, né? Estão se preocupando com o seu próprio bem-estar, não se portando com os demais. Se esquece que todos somos um, todos os seres humanos do planeta Terra e de outros planetas, somos filhos de uma só luz criadora, né? Sendo assim, então somos todos irmãos, querendo ou não. As pessoas podem dizer, aquele bandido, aquele assassino, aquela pessoa que fez aquela maldade absurda, não é minha irmã, aquela pessoa não é minha irmã. Claro que é, meu amigo. É o teu irmão, provavelmente, mais caçula, mais necessitado que você, mas não deixa de ser teu irmão, porque o pai dele é o teu pai. Você não quer admitir isso? Não importa que você admita ou não, que você aceite ou não, porque é assim, querendo você ou não querendo. Como tantas outras coisas que às vezes a gente não quer admitir, mas elas são do jeito que tem que ser. E não é a gente negar ou aceitar algo que vai modificar a verdade, a realidade das coisas. Então, meus irmãos, você quer penetrar na quinta dimensão? Faça o possível para modificar-se para melhor. Lute contra você mesmo, não contra o outro. Lute para entender o que vem a ser o amor incondicional, porque o amor incondicional, ele atinge a todo ser da criação, a todo que você possa imaginar. O amor incondicional, ele favorece o ambiente do planeta, né? Os efeitos da natureza. Por quê? A nossa boa, né, ação, que é o amor incondicional, emite energias. Essas energias servem como pacificadoras, calmantes. São várias energias que elas vão se transformando quando a gente tem um bom sentimento. E elas vão sendo utilizadas e aplicadas em todos os ambientes. A espiritualidade superior que trabalha
né, nesse sentido, que trabalham com as energias que emitimos, essas entidades, esses espíritos, manipulam essa energia para favorecer a saúde de alguém, o bem-estar de alguém, para acalmar o coração de alguém que esteja aflito, para diminuir a fome daquele que não tem o que comer, para dar equilíbrio àquelas almas que se encontram desesperadas e desequilibradas. Também, essas energias são levadas para favorecer o crescimento das plantas, o desenvolvimento dos animais, nossos primos mais próximos. Essas energias são utilizadas para acalmar, né, as erupções vulcânicas, as tempestades, o nosso clima. Então, meus irmãos, isso tudo é você estar, se você se compenetrar disso, você está penetrando, sim, na quinta dimensão. Quando você compreende que tudo está em todos. Por que o planeta Terra atualmente sempre teve maremotos, terremotos, furacões, vulcões se explodindo, mas nunca numa frequência tão grande? Aí vão dizer, porque a população humana está piorando. Não, não é porque a população humana está piorando, é porque o número da população humana está aumentando. E com tudo isso, mais pensamentos, mais vibrações estão sendo emitidas para a nossa psicosfera. Então a natureza responde, né, aos nossos atos, nossas atitudes. Tudo que emitimos de negativo, que é a inveja, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a raiva, o ódio, o rancor, a malícia, né? Tudo isso são energias negativas que vão parar em algum canto. Também são distribuídas essas energias. E elas vão ser assimiladas, né, por energias que lhes são afins. Se a energia negativa vai se encontrar para o centro da Terra, vai haver uma resposta muito rápida, porque hoje em dia a população aumentou muito. Então precisamos sim despertar nesse sentido, darmos valor àquele pássaro que canta, darmos valor ao sol, né, que nasce todos os dias e que descansa, né, ao entardecer, as estrelas, a lua, a natureza em si. Evitar maltratar qualquer tipo de animal, não é verdade? Evitar ofender alguém. Quando alguém nos emitir uma palavra de grosseria, de ofensa, seja por que for, não revidarmos, olharmos para dentro e pensarmos sobre a verdade que aquele irmão está desabafando por algum motivo. Não que ele seja ruim, mas ele está como nós, em processo de aprendizagem. É compreendermos os outros, porque quando a gente começa a compreender os outros, começamos a entender o que também somos. Porque nossos irmãos são reflexos nossos. Poderíamos dizer que são nossos espelhos de coisas que fazemos, pensamos ou já fizemos. Muitos estão preocupados em saber para onde irão depois desta vida. Estão tentando se preparar de todas as formas para ir para uma vida espiritual maravilhosa. Tentando obter informações, conhecimento extraterrestre, pleiadiano, como se comunicar com eles, como pode contribuir, se esquecendo da coisa mais importante, que é dele mudar a si mesmo, dele começar a tirar as concepções das crenças religiosas que todas as religiões impuseram, colocaram na população, porque assim fica mais fácil dominar.
A verdade, ninguém a tem. Não nesse sentido das coisas mais profundas. Conhecemos algumas coisas que são ditas como verdade, como já a população atual, 5 bilhões de seres humanos acreditam em Jesus Cristo. E estamos aí com 8 bilhões e pouco. 3 bilhões não acreditam em Jesus. Então, meus amigos, essas histórias que nos contam, não estávamos lá presentes para afirmarmos se seja verdade ou mentira. Quando Moisés, dizem que ele desceu do Monte Sinai com uma tábua com os 10 mandamentos, as pessoas acreditam nisso. Que Deus conversou com Moisés, como se Deus, não tivesse mais o que fazer do que vir aqui conversar com um ser humano, ainda mais naquela época, com pouca instrução. E o pior não é a instrução, é com pouca moral. Como Deus poderia, da sua grandeza, se preocupar com isso? De vir aqui ajudar alguém? Nós é que precisamos ir até Ele. Jesus nos deu as mais maravilhosas informações que podemos dizer quando Jesus fala que Deus está dentro de cada um de nós. Não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque vocês não vão encontrar, porque Deus está dentro de vós. Então, meus irmãos, quanto de nós nos preocupamos com isso? Isso é coisa muito importante? Essa informação é muito importante e relevante? Porque com essa informação, em outras palavras, ele quis dizer, não precisa de religião, vocês precisam de fazer o bem ao próximo, como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E Jesus fala, aí está toda a lei e todos os profetas. Ninguém pode dizer que ama a Deus quando não se preocupa com o sofrimento dos seus irmãos, quando não se preocupa com um parente ou um vizinho que esteja adoentado, quando não se preocupa em 1 minuto por dia pensar naqueles que estão nos hospitais, sofrendo dores físicas, por doenças, por acidentes, seja lá pelo que for, pedir a Deus que os fortaleça, que envie boas energias para aliviar, servir como bálsamo para a dor daquele irmão, para a dor daqueles que passam fome e miséria, aliviar a dor daqueles que sofrem os maus tratos, sejam eles quais forem, vítimas de guerra, de qualquer outro tipo de violência, aqueles que passam fome, enfim. Se nós não emitimos pensamentos para mudar o pensamento dos políticos, dos governantes para melhor, quando nós emitimos os pensamentos de ódio para esse ou aquele político, estamos contribuindo com a força negativa. E falamos que existe uma força negativa das trevas, nós somos elas, muitas vezes, e não nos apercebemos, contribuindo para a negatividade com nossos pensamentos de ódio, de rancor, de intolerância. Queremos punir o julgamento. Jesus falou, aquele que julgar será também julgado na mesma proporção. Queremos julgar nossos governantes, os políticos que cometem seus erros, ao invés de emitir bons pensamentos, entramos numa guerra de violência, de pensamentos, de energia negativa e dizemos que somos inocentes. Meus irmãos, tudo isso impede, a nossa ligação com a quinta dimensão, seja lá o que queira dar o nome. Adianta pensarmos dessa forma toda negativa e por 10, 15 minutos fazemos uma meditação achando que estamos resolvendo o nosso problema? Não, não estamos resolvendo o nosso problema. O nosso problema é muito maior do que parece. Mas enquanto nós ficarmos buscando informações externas e não olharmos para dentro de nós, tocar naquela ferida que nos causa dor e sofrimento, a ferida verdadeira,
das nossas preferências, do nosso gosto. Trabalhamos diariamente com a finalidade do nosso trabalho. Enriquecer, nos dar um bom-estar, os prazeres, né, do bem-estar que o dinheiro promove. Podemos fazer o que quisermos. É para isso. Está muito além disso. Porém, enquanto nós ficarmos, né, nessa ilusão de que meditar, cuidar do corpo, acreditar que vai vir alguém nos salvar. Eu já falei numa postagem anterior sobre a salvação. Aqui que estão vendo esse canal aqui hoje, vai lá, ouve. Os meus vídeos são de 30 minutos aproximadamente explicando. Ok? Então, como podemos penetrar, né, na ideia da quinta dimensão? É muito simples. Precisamos olhar para dentro de nós, modificar o nosso jeito de pensar e de agir, entender o que é o amor incondicional, entender que jamais Deus poderia ou faria isso de vir conversar com Moisés e mandar 10 mandamentos. Se nós observarmos os 10 mandamentos, nós vamos ver que parece que é um mandamento de alguém que tem uma certa vaidade. Ora, nós não sabemos exatamente que venha a ser Deus, mas sabemos o que ele não pode ser. E dentro daquelas coisas que sabemos que ele não pode ser vaidoso. Ele não pode ter essa pretensão de chegar aqui e falar para Moisés: ó, eu sou teu Deus, vosso Pai. Vocês me amarão de toda a vossa alma, de vosso coração. Não adorareis Deus aqui e acolá na casa, né? Enfim. Então, meus irmãos, isso nunca foi vinda de Deus, jamais. Sabe por quê? Se o seu filho, um dos seus filhos, né? Porque todos nós somos filhos, se Jesus Cristo veio aqui e pregou a humildade como sendo uma das formas que devemos, né, aplicar em nossa vida, como Deus seria extremamente vaidoso e falar exatamente o contrário, o oposto de ser humilde. Jesus não criou religião alguma, não mandou que seguisse a Moisés nem a ninguém, só ensinou a lei do amor. O amor incondicional. Moisés, ao meu ver, já veio antes de Jesus para criar um grande problema, porque sabia que Jesus viria com a intenção de nos libertar. Mas não é aquela libertação que Moisés pregou, não, que dentro desses 10 mandamentos vem ele dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus, vosso Pai, que os libertou do Egito. Deus não viria libertar ninguém de Egito, da escravidão, nunca. E nem muito menos falaria sobre isso. Primeiro que aqueles que eram escravizados por outros espíritos que também eram filhos de Deus. Como Deus poderia mandar alguma mensagem que estivesse, de alguma forma, estimulando o confronto entre seus irmãos? Isso é impossível, meus amigos. Isso é impossível. Um Deus vir e falar que tirou você dos outros, que são filhos dele também, que estavam te escravizando. Quem estava te escravizando? Outros filhos dele. Que é culpado por isso? Ele. Será que a gente vai ficar ainda acreditando nessa história dos 10 mandamentos como sendo verdadeiros de Deus? Do Criador do Universo? Aí, infelizmente, todas as religiões acreditam nisso. Eu sou espírita, até o espiritismo fala que essas leis são imutáveis. Não são imutáveis nada, elas são mutáveis e serão mudadas na sua totalidade. Totalidade. Nada daquilo foi de espírito ligado ao Deus Criador Supremo, Criador de todas as coisas. Pode, com certeza, ter sido sim pronunciado ou inspirado a Moisés por algum espírito, seja ele quem for. Mas não vem da linhagem do Criador do Universo. Não vem.
Com certeza não vem. Mas estamos aqui acreditando nisso? Não observamos que Moisés o tempo todo, né, levou aquele povo, dizem, tinha que fazer assim, Moisés ficou 40 anos no deserto com aquele povo para mudar sua mentalidade. Mudar a mentalidade daquele povo hoje, né, são contra Cristo, a maioria. Os judeus ortodoxos não acreditam em Jesus. Acredito sim que Jesus veio, que era um charlatão, um trambiqueiro, porque o mensageiro de Deus até hoje não veio. Na mente daqueles, os judeus, né, ortodoxos, cada um desses judeus, né, tem a sua ideia, seus pensamentos. Nós acreditamos sim que Jesus veio para nos ajudar, mas a maioria não acredita não, meus amigos. Então Jesus, desde aquela época, já veio para combater tudo isso. Falava para Jesus, você veio para modificar a lei? Ele fala, não vim para modificar nada. Ele era confrontado todo o tempo com aquelas leis de Moisés. E vem uma porção de gente, mesmo no espiritismo, isso é real, é concreto, dizer que Moisés foi o primeiro médico que nós tivemos. Até se você pensar bem, analisar, sim, ele foi um médium, mas a serviço de quem? Né? Ele veio com esses 10 mandamentos a serviço de quem? Ele preparou o caminho para Jesus, está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Médios, que a primeira revelação foi quem? Foi Moisés. A segunda foi Cristo. E a terceira o Espiritismo. Meus amigos, eu só acredito numa revelação de Jesus Cristo. E outra coisa, muitas coisas que dizem que Jesus falou que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, esteja onde estiver, não foram ditas por Jesus. Muitas coisas são absurdas para serem ditas por uma pessoa que venha a se contradizer constantemente. Porque todas as falas de Jesus, se vocês pegar todas elas, fizer um livro só falas de Cristo, do Novo Testamento, você vai ver que existe uma contradição muito grande quando Jesus fala que Deus é o Pai de amor, de caridade, de piedade e tudo mais. Ao mesmo tempo, botam lá que Jesus fala que fulano que fizer isso ou aquilo vai queimar no fogo do inferno, vai não sei o quê. Não pode. Como é que uma pessoa vai se contradizer? Mas a intenção da religião é essa, confundir. Porque quando você fica confuso, não entende as coisas, vai procurar aquilo ali várias vezes. Se você entrar numa faculdade para se formar em medicina, se não te ensinarem as coisas corretamente, você não vai se formar nunca. Não é verdade? Vai ficar o resto da vida estudando. Então a religião, ela sabiamente faz isso. Ela te confunde de forma que você vai ficar procurando ela para procurar informação, que vem outra informação diferente, que vem outra que contradiz a primeira, e vai te confundindo e você não sai daquele círculo vicioso. Precisamos sair desse círculo vicioso, pensarmos por nós mesmos, pela nossa cabeça. Isso é você penetrar na quinta dimensão. Começar a agir com seu discernimento. Não importa o que os outros pensem, se está certo ou está errado. Importa para ti. Vocês estão entendendo? Se você acreditar em espírito, em extraterrestre, nisso, naquilo, que isso é verdade, isso é um problema teu, do jeito que você quiser. Entenda isso, você tem esse direito. Do jeito que da mesma forma que os outros têm o direito de pensar diferente de ti. Isso é liberdade de consciência. Você não pode exigir que o outro pense do jeito que você pensa, tanto quanto ele não pode exigir que você pense do jeito que ele pensa. Isso é liberdade, isso é autoconhecimento, isso é a compreensão do que você é de fato, dando a liberdade para o outro ser o que ele quer ser de fato. E no final disso tudo, somos todos filhos de um só Criador. Por isso eu não acredito mesmo, embora esteja lá no meio espírita, falando que a primeira revelação foi Moisés, a segunda Cristo e a terceira o Espiritismo, que é através dos Espíritos, né? Eu não acredito que Moisés veio fazer revelação nenhuma. Ele veio confundir. E Jesus veio tentar acertar, me desculpe o termo, a cagada que Moisés fez. Ok? E não conseguiu. E por ele ir contra as leis de Moisés, nas suas atitudes,
por esses mesmos judeus que hoje falam, alguns, né, que conhecem Jesus, que acreditam, mesmo esses caras foram esses caras que condenaram Jesus e que o assassinaram. Então, meus amigos, nós estamos aqui na atualidade, tem 8 bilhões, eu falo isso muito em vídeos anteriores, tem 8 bilhões de seres humanos encarnados. Não estou nem falando da espiritualidade, né? Que aí ferrou tudo, não dá para contar. Mas, enfim, e quando Jesus veio para o nosso planeta Terra, existiam 360 milhões de seres humanos encarnados. Mas não existiam 360 milhões de seres humanos do lado de Jesus, ali em Jerusalém, não. Existia por todo o planeta Terra. Então, desses 360 milhões, mais de 99% não conhecia Jesus, nem estava perto de Jesus. Isso é para vocês entenderem um pouquinho do que somos. Então, se hoje existe 8 bilhões, de onde vieram esses 8 bilhões? Porque o espírito, né, é uma coisa, o corpo é outra. Como Jesus falou, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ele sopra aonde quer, não sabe de onde veio, nem para onde vai. Essa informação é riquíssima. Se nós formos estudar, né, estudarmos essa frase, vamos ficar alguns anos para entender no seu verdadeiro sentido. Basicamente, quando ele fala isso, ele quis dizer que o corpo humano procede da hereditariedade, né? Filho do pai e da mãe. Mas o espírito que está dentro do corpo, que somos nós, não sabemos de onde viemos e não sabemos para onde vamos. Ou seja, não sabemos do nosso princípio, de como fomos criados, né? E não sabemos, quando chegarmos no autoconhecimento total que nos compete, como será, né? Não sabemos como será. E sopramos onde queremos, quando ele fala sopra onde quer. O que é soprar onde quer? É viver, fazer as coisas do jeito que queremos fazer. Aí são escolhas nossas. Ele ali fala do livre-arbítrio. O espírito sopra aonde quer. Não é verdade? Soprar onde quer tem muitos significados, né? O nascer no corpo terreno, nascer nesse ou naquele planeta, ter esse ou aquele tipo de vida, isso é só para onde queremos, fazer o que queremos, mas não sabemos para onde iremos depois de termos feito algo. Então fica aqui para vocês, já está dando meu tempo de 30 e poucos minutos. Você quer penetrar na quinta dimensão, ter esse entendimento? Então olhe para dentro de si, mude seu comportamento naquilo que você, somente você, sabe exatamente onde você precisa mudar para melhor. Né? Entenda o que vem a ser o amor incondicional. E eu vou dar um pitaco aqui. No vídeo anterior eu falei sobre o amor, né, da mãe para com os filhos, dos pais para com os filhos. Nem sempre, ou seja, na maioria das vezes, esse amor não é amor incondicional. Ok? Bem, até a próxima. Fui. Se inscrevam e deem aquele like para nos ajudar. Tchau.